E vamos ao dilema, né? A vontade de ser lido versus o medo de ser lido. Esse é um dilema que acredito que todos nós, escritores, passamos em algum momento da vida e causa uma certa confusão, né, aí na nossa cabeça, porque todo escritor quer ser lido. A gente não escreve à toa, a gente não escreve só pra gente, embora escrevamos, né? Mas, de certa forma, quando a gente decide expor os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso mundo, né, fantasioso que está só aqui na nossa cabeça, a gente quer sim ser lido. Mas, ao mesmo tempo, vem toda essa tragédia, né, essa autossabotagem, esse complexo de inferioridade em ser lido. Então a gente pensa, o que é que as pessoas vão pensar? Será que a nossa escrita é legal? Será que as pessoas vão criticar, vão enxergar os nossos erros? Será que a gente está escrevendo bem? Será que a gente está dominando o gênero literário que a gente escolheu? Todas essas dúvidas começam a fazer parte desse pacote do medo de ser lido, né? Então, como lidar com isso, né? Como é que eu lido, né? Eu, Samira, lido com essa questão desse dilema, né? De querer ser líder, mas ter que ter medo. A gente não tem muito o que fazer. Na verdade, você tem que encarar o seu medo, né? Você tem que colocar sua cara a tapa e saber que você, ao decorrer da história, você vai enfrentar perrengues, você vai ser criticado, é o que eu falo lá no Threads, né? Há alguns meses eu coloquei lá no Threads meu posicionamento sobre essa questão de que, apesar do tempo que você vai passar escrevendo, ou que você já escreve, a sua escrita sempre vai ser mediana para quem vai criticar, para quem não te suporta e para quem quer só cutucar mesmo. Eu já ouvi tantas coisas, estava agora há pouco aqui relembrando com a Raia as coisas negativas, pessimistas que eu ouvi durante toda a minha vida, até eu perceber e enxergar que a escrita era a minha vocação. Então nós vamos ter esse dilema, nós vamos passar por essas dúvidas, né, ter esses complexos, porque a escrita é uma arte, é uma habilidade que vai incomodar em algum momento. Ela vai cutucar alguma ferida. Ela vai fazer a gente ir contra, talvez, o sistema, né? Seja lá o que for, educacional, político, entende? O nosso posicionamento, ele vai desagradar um certo grupo de pessoas. Então é natural que nós tenhamos esse dilema por conta disso. É assim que eu vejo, pelo menos, a minha escrita, né? Ontem, por exemplo, eu fui escrever um tema que estava entalado aqui, engasgado, e eu estava conversando com a Rai, depois da nossa conversa eu já parti logo para escrever. Eu vou, inclusive, editar para soltar lá no Substack. Nessa questão de por que a gente não pode falar o que a gente pensa? Por que a gente não pode assumir o nosso posicionamento? E por que a gente não pode expor isso nas redes sociais, né? Porque ele vai atrapalhar o vídeo. Meu Deus, tintim. Por que a gente não pode falar aquilo que está aqui, expor, sem ser criticado? De certa forma, a escrita, ela incomoda. Ela é um ato, talvez político, né, revolucionário, que vai fazer a gente se posicionar contra aquilo que já é um padrão. Então, isso tem a ver também com essa questão do medo de ser lido. Eu me coloco na situação, né? Entre a cruz e a espada. Quando eu estou escrevendo, porque eu sei que o meu modo de pensar é diferente da maioria. Ou pelo menos de onde eu vivo, da minha realidade. Inclusive eu falei em um trecho lá no meu texto que eu não estou escrevendo apenas para mim, né? Porque se fosse por isso eu escrevi no diário, mas eu quero encontrar um grupo que pense igual a mim. E eu sei que este grupo existe. Eu sei que o meu grito, né, de liberdade com relação a esse tema de a gente falar o que a gente pensa, escrever no caso, né? Ele vai encontrar um grupo certo, um grupo que vai me acolher. E é por isso que eu vejo a importância de escrever, de você não esconder aquilo que você pensa, porque às vezes tem alguém necessitando ouvir aquilo, tem alguém que também está questionando o sistema, o mundo, a vida, e que está esperando alguém se posicionar, porque essa pessoa não tem coragem. Então aqui eu vejo a escrita como algo político revolucionário nessa questão de posicionamento mesmo. Essa questão de a gente colocar nossa cara a tapa. E eu vejo a escrita mais como uma boca profética. Acabei de falar isso para Rai agora há pouco. Para mim a escrita é isso. É como se fosse a boca de um profeta falando, né, que nem o profeta Jeremias, falando contra o sistema, contra a sociedade, contra os padrões daquela época,
contra todo o pecado, né? Contra toda aquela revolta contra Deus que o povo estava passando, né? Tinha esquecido de Deus. Então é assim que eu vejo a escrita. A escrita, ela vai se incomodar. Por isso que dá esse certo medo. E aqui eu estou falando nesse sentido, né? Mas possa ser que para você o medo seja de outra forma. O medo seja de encarar a tua família, os teus amigos, as pessoas que te conhecem. Seja você ter medo de se posicionar porque as pessoas não vão acreditar naquilo que você escreve, elas vão desdenhar, elas vão te comparar com outros autores, outros escritores que escrevem no mesmo tema. E sempre vai acontecer isso. Embora você faça sucesso, eu espero que você faça, né? Eu também quero fazer um dia, você vai ser desdenhado. Você vai ser colocado à prova e as pessoas vão te ridicularizar de certa forma porque elas não aceitam nosso sucesso, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Que as pessoas não passam sucesso de ninguém, só quer mais que o povo se lasque. Eu tava até, inclusive, começando a ler o capítulo 8 do livro A Impostora. Eu vou colocar aqui na tela. E ela falou exatamente isso aí. Gente, é isso, entendeu? Ser escritor é isso, é você estar preparado para os tapas, né? Para as afrontas, para você não ser reconhecido, para você ser tido como chacota, para o seu livro ser ridicularizado, para pessoas abrirem páginas e canais e te escorrachar, fazendo você pensar e repensar que aquilo que você defende não cai bem, sabe? Fazendo você duvidar da sua capacidade, das suas habilidades, fazendo você voltar atrás e pedir perdão por aquilo que você pensou, por aquilo que você questionou, porque as pessoas às vezes querem nos colocar dentro de uma redoma, né, de uma caixinha, na qual elas vão ter sempre ali o controle. Elas não querem que a gente passe daquele limite. Então, para mim, eu sempre vou ver a escrita como essa questão, né, esse ato aí revolucionário de liberdade nesse sentido. E para você, como eu venho falando, possa ser que seja diferente, porque você vai também estar dando um chute aí, né, no pau da barraca e as pessoas vão ver que você tem um posicionamento firme, forte, ou que você é questionador, questionadora, que você não se conforma com a sua realidade, assim como nós temos os escritores clássicos, né, ou que você conhece, não sei, os seus preferidos, que vão contra, né, ali a realidade deles e que vão expor as mazelas, vão expor os pecados, né, se for no caso escritores cristãos que eu costumo ler, e eles vão ser sim perseguidos. Afinal, quem é que gosta? Alguém falando da sua realidade, né, expondo aquilo que de fato é, sem ser odiado, né? É claro que nós vamos pagar um preço. Então, este vídeo é mais essa reflexão, assim, que eu estava pensando sobre isso. E eu espero que você tenha entendido meu posicionamento aqui, que talvez não seja muito diferente do seu. E eu espero que você continue escrevendo e não pare por nada, embora você esteja sendo perseguido de alguma forma. A não ser que as pessoas não ameaçam a tua vida, não sei, né? Vendo aí, realmente isso é uma coisa muito grave. Mas, por outro lado, eu espero que você continue escrevendo e compartilhando com o mundo os seus pensamentos, ainda que seja usando pseudônimo, né, um avatar que seja, uma página que ninguém saiba que é você, mas que você continue expondo aquilo que você pensa e que isso te dê liberdade para falar ainda mais, para que você não se sinta sufocado, né, com os seus próprios pensamentos. Pelo menos é assim que às vezes eu me sinto quando eu não consigo expor aquilo que eu penso. Ainda que eu não esteja preso e esteja sendo ameaçado de certa forma, eu vejo que a escrita, a minha escrita, né, o meu modo de escrever e aquilo que eu penso, que eu escrevo ali às vezes para mim, vai incomodar e vai tirar a minha liberdade em certas situações, porque vai incomodar um grupo que não quer que eu fale sobre aquilo. Mesmo se eu vou continuar escrevendo, porque é a minha vocação. Se a escrita também é a tua vocação, continua por aqui. Vamos continuar falando sobre essa arte, essa habilidade, né, fantástica aí pra gente, que é como nosso respirar, nossa bengala, nossa válvula de escape. E eu te espero no próximo vídeo pra gente continuar debatendo sobre outros temas semelhantes até a este, que nós possamos sempre aí continuar escrevendo e compartilhando com o mundo aquilo que nós pensamos. Até o próximo vídeo.